Olá pessoas, como estamos? Me pediram para ir no mercado. Falaram comigo, compra 1 litro de leite. Se tiver ovos, traga 6. Logo, eu trouxe 6 litros de leite. Uma coisa muito importante na programação é a gente saber algoritmos. E para a gente saber algoritmos, a gente precisa saber de lógica de programação. O que é isso? Bom, quando a gente está estudando algoritmos e tudo, a gente tem uma base lógica e lógica matemática. A gente precisa saber como colocar as tarefas em ordem, lembra? E para a gente colocar essas tarefas em ordem, a gente tem... As calopsitas concordam. E para a gente colocar essas tarefas em ordem, entender o que está acontecendo, a gente precisa colocar de maneira lógica e usando a lógica matemática. A gente precisa falar tudo direitinho. Quando eu digo, compre leite, se tiver ovos, traga 6, o que o computador vai entender se eu fosse passar isso para ele? Se tiver ovos, ok, tem ovos, então traga 6. Mas 6 o quê? Você tinha acabado de falar comigo sobre leite, logo, traga 6 leites. Pela lógica, eu tenho que trazer 6 leites. Mas você fala, não, você falou de ovos. Não, mas eu não instanciei ovos, eu só disse, se tiver ovos. Então isso é muito importante, a gente tem que trabalhar isso. Eu preciso saber o que é um conector lógico, eu preciso saber colocar as coisas em ordem, eu preciso entender que se eu não instanciar uma variável, as coisas não vão funcionar muito bem. Então, antes de partir para qualquer linguagem, é legal a gente entender como que a gente pensa algoritmicamente. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode trabalhar com pseudolinguagem, né? A gente pode escrever em português mesmo, alguns algoritmozinhos, igual a gente brincou com a tapioca. Ou a gente pode tentar fazer isso usando uma técnica bastante interessante chamada programação em blocos. Que é basicamente eu ter a minha lista de tarefas que eu tenho que executar para eu ir montando o algoritmo. Isso é bem antigo. O Google fez um doodle sobre 50 anos da codificação para criança, que foi muito bonitinho, muito fofo. Vou colocar aqui para vocês verem. É muito bonitinho, que a ideia é, você tem um coelhinho que vai pulando pelo caminho e você tem que mostrar para ele esse caminho. Basicamente o que você está criando é o algoritmo de caminho. Então você tem que entender qual que é a lógica desse caminho. Ah, ele tem que andar 2 casas, virar à direita. Andar 2 casas, virar à direita de novo, por exemplo. Então eu consigo fazer um algoritmo para falar para o coelho, para ele se mover. Isso eu já estou treinando lógica, eu já estou treinando o próprio algoritmo. A partir daí, para fazer um código, as coisas ficam mais simples. Então é bem legal estudar essa parte primeiro. Uma forma de fazer isso é usando algumas ferramentas, não só o Doodle do Google, mas existem outras ferramentas para fazer isso. Uma delas é o Scratch. O Scratch ele foi desenvolvido para isso, ele foi desenvolvido para você tentar ensinar, para quem nunca viu nada de programação, nem de algoritmos, nem nada, tentar ensinar como fazer esse raciocínio lógico. Como você pensar, olha, eu tenho essa tarefa, eu tenho que executar essa tarefa, eu preciso levar o meu gatinho, que é o clássico do Scratch, do ponto A para o ponto B, o que eu tenho que fazer? O único problema dele é que ele é muito visual, e eu ainda não achei uma forma diferente dele em relação a isso. Eu não sei se você consegue programar com ele falando com você, então quem souber de outras ferramentas simples para ensinar, porque a programação em blocos ela é muito voltada para essa parte visual. Então a ideia dele é você montar pequenos blocos. E ele foi desenvolvido inicialmente para ensinar crianças. E é muito legal isso porque você vê o trabalho de crianças de 6, 7, 8 anos de idade fazendo coisas muito legais. Agora você vai pensar, ah, nossa, mas eu já tô velho para ficar usando o Scratch. Não, quando você começar a usar o Scratch você vai gostar. E tem outras coisas bastante interessantes dele, é que você pode inserir ele com outras coisas. Por exemplo, o Arduino. O Arduino é um dispositivo que tem um microcontrolador e umas coisinhas um pouquinho mais simples, uma plaquinha para você fazer alguns sisteminhas embarcados. Por exemplo, você mexer uma pequena mãozinha robótica, você consegue fazer com o Arduino e você pode programar em Scratch com o Arduino. Então você consegue outras coisinhas assim. Tem muita parte de robótica que trabalha com esse ferramental de programação em blocos. Que você tem que falar para o robô, olha, você tem que mexer o seu torque para cima com tal angulação, o outro torque com tal angulação e eu consigo abrir o braço e mexer o punho. Isso tudo em bloco, sem eu precisar colocar a mão direto no código. Isso é muito legal porque você consegue começar a entender essa ideia do raciocínio lógico.
Então é muito legal você trabalhar com esse tipo de ferramenta antes de ir direto para o código. Ou se você não precisa saber realmente a linguagem, você pode trabalhar com esse ferramental de programar a partir de blocos. Dê uma olhadinha no Scratch, porque dá para fazer umas coisinhas bem legais. Se você dar uma olhadinha, ele parece ser mais infantil realmente, tem um gatinho, ele é mais simplesinho, ele usa Flash, mas o que eu posso fazer? Mas é muito interessante você começar a ter essa ideia do raciocínio lógico. Como você coloca cada uma dessas suas ideias, dessas suas tarefas, para você poder fazer. O próprio Doodle, se eu não me engano, ele tem 6 fases. E comenta aqui quem conseguiu terminar todas as fases. Eu terminei. Mas é legal porque, por causa disso, você trabalha o seu raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, ele não é necessariamente só para programação. Você pode usar ele em qualquer coisa da sua vida. Até mesmo na argumentação de coisas de texto. Você tem que ter uma argumentação, você tem que ter uma linha de raciocínio boa. A lógica matemática, ela também é muito utilizada no direito. Não exatamente a lógica matemática, mas partes de lógica. Se você pegar qualquer prova de concurso, vai ter uma parte de lógica. E saber um pouquinho de lógica matemática é legal. Então comentem aqui também se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre lógica matemática, que a gente dá uma pincelada em tudo. Eu vou falar também sobre esses conectores lógicos, essas coisas que a gente usa em programação. Principalmente quando a gente estiver falando de condicionais, tá? Que é o if, switch case. Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre lógica, me avise que eu coloco aqui, porque ele pode ser útil não só para a galera de computação, mas para a galera de outras áreas também. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais curtinho, só pra gente ter uma ideia do que é raciocínio lógico, o que eu preciso de lógica antes de qualquer outra coisa. Então pensa nisso, eu preciso fazer um raciocínio lógico, é legal eu brincar com essas ferramentas, dê uma olhada no Scratch, faz alguns exercícios, se desafie no Scratch, vou fazer um programinha diferente. E uma coisa legal, principalmente para professores de diversas áreas, é você incluir o Scratch como uma ferramenta da sua aula. Você pode fazer, por exemplo, na aula de história, um pequeno programa sobre algumas perguntinhas para os alunos. Ele pode fazer um programinha com isso. Isso pode ser um trabalho. Então você consegue trabalhar 2 coisas com o seu aluno. O raciocínio lógico mais o conteúdo da sua aula. Isso é muito legal. Para a galera de matemática também, para a galera, poxa, de qualquer área. Muito obrigada, gente. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com os amigos de todas as áreas. E beijo no cocoro. Até a próxima. Para tudo. Eu esqueci de comentar no vídeo, então vai aqui enquanto vocês ficam me assistindo a testar a câmera. Eu vou deixar o link aqui embaixo do podcast das meninas do Pode Programar, que fizeram um podcast ótimo sobre como iniciar na programação e falaram bastante sobre lógica de programação. Fica a dica, beijo no cocoro!